Estamos encerrando aqui mais um encontro, né, foi o primeiro encontro de educação ambiental aqui do Vale do Paraíba. E aí a gente está aqui para fazer uma resenha com esses visitantes ilustres de São Paulo, né, os ilustres de São Paulo, a representação de São Paulo, mas também aqui a Ana, que fez parte da organização, e a Virgínia, que é a nossa anfitriã, mora aqui no espaço dos amigos do Zé do Paraíba. Como é que vocês viram esse evento? O que chamou a atenção para vocês? O que vocês têm a dizer desse evento? Quem que pode dizer? Primeiro? Pode. Pode ser. Então, uma das coisas que eu achei interessante nesse evento é que ele só reforça a ressalva da necessidade da educação ambiental desde o berço. Uma das coisas que a gente repara muito é que aonde os projetos de educação ambiental aqui estão tendo basicamente 100% de êxito, onde começam desde cedo. O exemplo, aquele projeto das escolas lá, das crianças ajudando com soluções para problemas, dos afluentes dos rios. Aquilo ali é genial, por quê? Porque a educação ela tem que vir de Estou cedo. falando do Esse Rio é Meu. Exatamente. Maravilhoso aquilo, né? E uma das coisas que eu reparei é que nessa parte, São Paulo tem uma deficiência muito grande nesse tipo de evento. Por que tem deficiência? Porque fala-se lá assim em educação ambiental, mas é uma coisa muito dispersa, é muito distante. Em vez de todo mundo se unir para tentar se juntar e arranjar uma solução que seja efetiva para o problema, não. Ah, mas fulano de tal de tal cidade tem um projeto que é legal. Ah, mas outra cidade que fica quase 300 quilômetros dessa cidade tem um projeto que é parecido, mas tem outro que tem um projeto que é um pouco diferente, mas dá para engajar. Mas na hora de reunir, não reúne. Então esse evento aqui, ele, pra gente, para nós que somos de São Paulo, ele vai servir como um exemplo para que a gente possa fazer igual em São Paulo, para chamar todo mundo a essa consciência ambiental, essa educação ambiental, porque o tempo está passando, as reservas que nós temos estão se esgotando e o meio ambiente está se degradando. Se a gente não fizer alguma coisa, entendeu? Está na nossa mão a nossa salvação ou a nossa destruição. E aí, assim... Bom, eu acho que assim, continuando o que o Adriano falou, né, ele falou o que eu pensei em falar, né, a nossa intenção de ter vindo para cá foi aprender com vocês, e eu estou aprendendo muito, né, desde que a gente encontrou o Marcos pela primeira vez, como fazer isso, porque a gente sabe que precisa, só que a gente, como ele disse, não vê. Se existe, a gente não vê em São Paulo essas coisas acontecerem. Achei a ideia de fazer um encontro de educadores ambientais, né, os diversos projetos que estão acontecendo no estado, aqui no Rio de Janeiro, uma sacada genial, porque isso anima, né, o pessoal, reconhece o pessoal que está fazendo, esse reconhecimento ele é importante. E assim, a gente quer levar isso para São Paulo, né, esse é o objetivo. Veio com essa intenção, levar a questão da natureza. Eu diria assim, tem uma lenda que eu aprendi, uma história que eu aprendi há muito tempo com a professora de língua portuguesa, que eu esqueci o nome dela, Malba Teresa, o nome dela, hoje ela não escola. Eu li num livro a história dos macacos da Boca Preta. Você já ouviu falar? Não. Não foi só eu mesmo, né? Mas assim, né, os macaquinhos vivem felizes numa floresta, não sei aonde aí, mas vivem felizes, brincando. E eles brincam bastante. Só que quando vem a chuva, mora todo mundo, eles ficam frio e tal, e as macacas falam para os macacos que eles precisam construir uma casinha. Ele fala, não, quando passar essa chuva, a gente constrói a casinha, né? Para não passar mais por isso. Só que daí acaba a chuva, vem o sol, eles continuam brincando. E só lembram disso de novo na próxima chuva. Então, essa questão ambiental, a gente está vendo que há uma emergência, né? É preciso parar para pensar, mas infelizmente não há uma atitude por parte da mídia de tornar isso recorrente todos os dias, que as pessoas lembrem que é preciso ter uma luta pela causa ambiental e que são ações como essa que vocês estão fazendo, né? Que eu vi que não foi fácil, eu vi que teve muitas, se a gente fosse gravar ali os erros, né? Não sei como é que chama esse negócio, quando o cara grava só os erros, depois fica passando para dar risada. Os erros de gravação, ou bloopers, como a gente chama no cinema. Né? A gente veria assim que as falhas, e eu fiz essa observação, porque a gente quer realizar isso em São Paulo e
pegar o gancho com vocês. Parabéns por ter tido a iniciativa. Né? E aí, Sandra, o que tem a dizer? Bom, primeiramente, Nelson, parabenizar vocês pela iniciativa, foi maravilhosa. Desde o começo, a recepção, todo o cerimonial, eu vi que foi extraordinário. Vocês começaram primeiro com o hino nacional. O discurso da moça do violoncelo, arpista, explicando, né, trechos que fala da natureza do hino nacional, que ressalta sobre isso. E pena que nós brasileiros, os brasileiros, não estão acordando. A maioria, uma grande maioria ainda não está, né, só pensa em degradar, e eu sinto que nós somos a minoria defendendo o meio ambiente, e somos mal vistos o tempo todo, né? A gente sabe disso, não vamos ser hipócritas, né? E o nosso hino, ele exalta essa questão das nossas paisagens, disso, e a gente tem que cuidar. E aí a ganância dos homens pelo capital, só pelo dinheiro, em degradar as coisas, não estão preocupados em pôr a mão na massa e falar, olha, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Então, assim, eu sei que a gafe lá, vou pôr, que eu falei da Amazônia, sim, mas se a gente preserva aqui, a gente ajuda aqui localmente. Se a gente preserva a Amazônia, a gente ajuda mundialmente. Então, são eixos que não podem serem desconectados. As águas estão ficando escassas, é verdade, a gente está tendo o clima está cada vez mais quente, né? E a gente tem que ver a importância, tem que explicar como ele diz. Não é que a árvore dá oxigênio para a gente, não é isso. Mas elas direcionam os rios voadores, são o que os cientistas falam. Né? Porque além delas filtrarem aquele lençol freático, enfim, tem que ensinar para as crianças a importância disso. Né? E no nosso país a gente vê muitos dos chãos de muitas das vilas aí, eles são tão impermeáveis. O que não deveria ser. Teria que ser aquele que a Ana estava conversando, das lajotas que drenam as águas de chuvas, né? As esponjosas. E você vê, as pessoas hoje não têm nenhuma consciência ambiental porque os quintais elas são totalmente impermeabilizados. Ao passo que seria legal que não se fizesse isso. Deixasse lá aquele quintal com aquela terra para poder absorver água. Então, assim, vocês foram perfeitos para mim. Não achei que teve tantos erros assim. Mostrar os povos indígenas que tem, né, o Dauá Puri, né, que teve aqui, ele me encantou, de verdade, né? Tá perto dos povos originários, trazer aqui. E são pessoas que são discriminadas, que são no nosso país, que estão aí defendendo a natureza ali, como que eu posso dizer, a natureza viva mesmo, virgem, né? Intacta, tentando preservar o que ainda resta de devastação do homem. Então, assim, vocês foram perfeitos para mim, eu aprendi muito. As palestras foram bacanas, os projetos também, né? Não posso, cada um da sua maneira, mas assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma ideia aqui, outra ideia ali. Se todo mundo se unir em torno disso, acho que a gente vai ter... a gente precisa trabalhar essa consciência ambiental dos que vêm pela frente. E a coisa mais bacana que eu achei, meninas representando secretarias muito jovens. Nós não somos eternos, né? A gente precisa de herdeiros. E essa consciência ambiental tem que engajar mais os jovens, tem que trazer eles mesmos para perto. Uma equipe bacana, né, de vocês ali, que estava ali ajudando no evento, dando... Como é que é? O apoio. O apoio, né? Ali por trás, do backstage ali, né? Ali resolvendo, ajudando, né? O pessoal da UD. Tecnicamente, da UD, exatamente. A unidade descentralizadora da GEVAP, né? Então a equipe é muito forte. Os meninos Nota jovens, 10. nota 10, parabéns. Pode dar o meu abraço a eles, a Érica, ao Marcos, a você, a toda a equipe, a Ana. Gostei muito de conhecer, estou tão feliz. A Virgínia, né, uma anfitriã
Deixa eu só completar Claro. essas coisas. Eu acho que quando eu falei das gafes que correram, né, que eu aprendi, isso foi bom. Uma que me marcou muito foi aquele momento que você tentou falar para que o pessoal fosse objetivo, pois não ia atrasar o almoço. E aí eu vi gente, pô, cara chato, deixa o povo falar. E depois a gente pagou o preço. Né? Quer dizer, essa questão da exigência, da cobrança do horário, eu acho que a gente tem que ter mais isso. Eu, no meu caso, se eu for fazer o papel do chato, né, que foi o que você fez ali, né, eu já vou abrir falando que vamos ter que cumprir rigorosamente o tempo e eu vou cortar no microfone. Ponto. É uma coisa interessante dizer para vocês o seguinte, que a maior parte dos eventos que eu participei, eu contrariava essa história de não dar voz à plateia. Né? Porque às vezes a plateia tem uma possibilidade enorme de contribuição. Então a gente foi para vários eventos e eu fui chamando a atenção para isso. Olha, a gente precisa aqui. E nesse eu fiz questão, a gente precisa dar voz à plateia. Né? Porque a gente ganha também com aquilo que a plateia tem a nos dizer. Né? Mas, de qualquer forma, a gente precisava de mais tempo. Né? Só que o mais tempo não nos cederam. Ana, como é que vai ser? Participante da organização, como é que está vendo isso? Viu também essas coisas todas acontecer? A dificuldade a gente sabe que existe. A barreira ela existe, principalmente quando você vai buscar uma educação ambiental, não apenas. E aí foi uma das preocupações também do comitê, que vários trabalhos fossem apresentados para que se tivesse a oportunidade de perceber qual é o grupo que realmente trabalha a educação enquanto um todo, como um processo de sensibilização, como um processo de crescimento coletivo, e não apenas como uma educação formal que está dentro de uma base curricular, que exige livros, que exige, sabe, toda uma documentação que não é criada pela comunidade. Então, esses grupos nos mostraram isso. Ela só se sustenta quando você consegue realmente essa mobilização, que não é nada fácil. A educação ambiental, ela é muito agressiva para as políticas locais, porque ela desperta olhares para as necessidades daquela região, ela desperta discussão e ela desperta principalmente no jovem a vontade de querer alterar. E isso, eu digo isso no nosso país, no todo, é uma coisa ainda muito colonialista, ou seja, eu mando, eu faço e vocês obedecem. Então ela sempre vai ser criticada por função dela trabalhar essa abertura de possibilidade do ser humano crescer e ao mesmo tempo desenvolver-se. Uma outra preocupação que eu achei fantástica, porque a gente fala assim, não, a gente tem que ensinar, né? A gente tem que trabalhar a educação ambiental. E a gente sempre comenta que a necessidade só vai acontecer quando você não trabalhar, não ensinar, mas quando você sensibilizar. E quando se fez aquela abertura inicial, ali era o início de todo o processo. Quando você sensibilizou o grupo para o que é o nosso mundo, para o que ele nos chama há muitos anos, quando você sensibilizou, e aí existe todo um processo, eu acho que todos que somos ambientalistas, somos espiritualistas. Então nós acreditamos num todo, não apenas matéria. Quando o Dauni entrou e fez aquele chamamento, na realidade ele estava juntando, agregando o material com o imaterial. Porque você só consegue realmente desenvolver o lado material quando o espiritual estiver em acordo. Então essa sensibilização que a gente tanto fala, a gente conseguiu desenvolver nesse trabalho super difícil, com milhões de barreiras que a gente entende, né, pelo que eu acabei de falar, que vão sempre existir. Mas que a comunidade, que os idealistas, que os sonhadores, têm esse poder de se juntar, mesmo longe,
Mesmo você em São Paulo, o cara lá no Rio, lá em Ilha das Flores, a gente tem essa força para trabalhar e desenvolver junto. Olha só que coisa interessante. O Dauá estava previsto na programação no final do dia. Sim. Aí me ocorreu assim, puxa vida, ele chegou aqui cedo, puxa, aí brinquei assim, olha, esse cidadão aqui pode fazer uma pagelança aqui pra gente ter um bom evento. Aí de repente rolou. Então isso foi assim, porra, tão marcante, né? O cantar, né? Que a gente quase que não entende o que está sendo dito, né? Mas ele traduziu. Ele nos fez acompanhá-lo, né? Então foi uma coisa interessante, né? Agora, só para dar uma voz à nossa anfitriã, Virgínia, né? Esse espaço aqui também é um espaço que a gente veio a conhecer na Expedição Nascente do Paraíba, né? E aqui a gente assim está apostando que seja um espaço de educação ambiental, né? Então a gente vai lá daqui a pouco ver lá o Pontal, e eu até fiz uma provocação. Eu vou fazer um intervalo aqui para dizer o seguinte: esse evento mostrou que a educação ambiental se dá no território. As várias apresentações mostraram assim, a gente precisa estar no território. As crianças precisam estar no território. Né? Aquele fato daquelas crianças chutarem as gaiolas, quebrarem as gaiolas, foi uma coisa assim marcante. Né? Foi uma coisa assim, me fez um excelente impacto. Para mim, eu acho que deveria ser proibido vender gaiola. Mas, né? Então, aí voltando aqui para o território. Aqui eu vi os alunos da professora Érica, num outro evento que a gente foi, fazendo, assim, de imediato, fazendo um projeto rapidinho para a adequação de uma propriedade. Eu falei, pô, Érica, isso aí pode ser o trabalho de conclusão de curso da turma, não de um aluno, da turma. Estruturar o Centro de Educação Ambiental lá do Pontal. Ela, vou fazer, vamos trabalhar. Porque o jovem está doido para botar a mão na massa e fazer as coisas acontecer. E aí a gente tem a Virgínia aqui que nos dá esse apoio. Não, porque a presença de vocês para mim aqui é excelente. É união, é força para a proteção desse lugar. Os projetos aqui dentro, sim, a universidade, vocês, desde o encontro das placas, olha quantos projetos estão vindo para cá. É união. Agora já temos vocês também da ONG. OSC Vida. Vida. Mais uma união. Então, Contem com a gente. então esse ponto aqui é um ponto interessante, estratégico, Nós que ganhamos. estratégico para a bacia. Muito. Porque ele está no meio da bacia. Ele está no meio, de uma certa forma... Aí, Nelson, rapidinho, porque eu sou professora e ela também. Então, ela citou a BNCC. Realmente que, de acordo com a BNCC, eu acho que até a questão da educação ambiental é engessada, né? Não é muito. É engessada, acho que a gente precisa até começar a lutar para mudar isso. Sim. Para mudar isso. Isso é o que eu quero dizer. Porque falar só da água, que a criança não pode desperdiçar, né? Aquelas coisas bem basiquinhas, não conscientiza. Não sensibiliza. Não sensibiliza. Não conscientiza, não sensibiliza, não faz nada. É o mínimo. É o mínimo da educação ambiental na base curricular. Mas assim, como ela falou, ver a prática, a participação, envolver família, a escola, a família e a comunidade nessa questão ambiental, seria ótimo. Só uma matéria construída por ambientalista, eu acho que a BNCC teria que dar oportunidade para nós, para os ambientalistas, construir um verdadeiro... Ela te dá um arcabouço quando ela fala que tem que ser transdisciplinar. Só que se você não tem uma capacitação de um grupo de professores que foram formados para a geografia, para a biologia, para a matemática, eles não conseguem ampliar esse ambiente.
E aí quando você começa a capacitar ou a levar para essas escolas, que é um início, eu não acredito que seja só ali, eu acredito que a educação informal, essa é que roda tudo, realmente faz a coisa se movimentar, mas quando você começa a levar uma formação, uma capacitação, não em livros, apostila, mas em rodas de conversa, e aí você, o professor fala assim, não, mas eu dou aula de matemática. Poxa, legal, você vai passar a medir o nível de vazão do nosso rio, matemática. Mas eu dou aula de sei lá, português. Você vai estar editando todo o conteúdo. Então você começa na roda de conversa a mostrar que essa interdisciplinaridade, ela já existe. Ela só precisa ser aflorada. Eu acho que tem que levar a criança para o campo Também. porque ele vai entender a E importância eu da sofri onde ele isso, come, ô a Nelson. comida. Eu sofri isso com a minha Se ele não coordenadora, quando entender isso, falava. ele não vai proteger nunca. Quando se falava de um projeto de arborizar uma praça que estava desértica no Campo dos Alemães, onde eu moro, lá em São José, e trabalho como professor e o Assis também, os 3 quinto anos pegar mudas no viveiro, o QR Code para falar para a criança, nossa, fui eu que plantei essa árvore aqui na praça. O orgulho que eles sentem quando eu desenvolvi um planejamento, um projeto dentro da escola. É muito triste você ouvir um coordenador chegar e falar para você, não, isso não será capaz. Eu falei, como assim, envolvendo a família, ou o pai ou a mãe que venha com a criança, para irmos juntos na praça, junto com o filho? O pai, minha mãe e a professora plantamos isso aqui, o nosso grupo plantou isso aqui. Não. Interessante que eu até me emocionei, porque eu me emociono mesmo nessa história. Aquele projeto Replantando Vida, eu fiz questão, fiz uma força enorme para que ele fosse apresentado nesse primeiro encontro, pelo excelente resultado que a SEDAI tem conseguido, Dos meninos das pessoas encarceradas, que muitas das vezes escorregaram ou não tiveram oportunidade, né? Por uma razão ou outra foram para o cárcere, e aí a recuperação que faz com que a pessoa entenda que ela pode pegar uma semente, colaborar para aquela semente germinar, cuidar daquela plantinha, depois plantar e fazer uma floresta, isso faz uma diferença enorme. Então, esse projeto tem 24 anos e é mais ou menos o tempo que eu tenho na gestão hídrica. E eu ficava cobrando assim, qual é a taxa de não retorno ao crime? Eles nunca sabiam, até então, demorou muito para eles me darem essa resposta. E aí, eu já estava falando de 70%, e mostrou lá na tabela, 80% não voltam ao crime. Isso é uma coisa incrível. E no lançamento desse livro, colocaram na mesa uma mulher, e essa mulher foi contando a história dela, que ela foi para o cárcere, e ela era solteira, não tinha estudo, uma série de coisas. Aí o bom da história, hoje eu sou funcionária da SEDAI, coordeno isso, coordeno aquilo. Cara, sou casada, tenho 2 filhos. Olha só. Então, essas coisas, assim, mostram que a gente está educando. E aí aquela história de, não é só, a gente precisa começar sim das crianças, mas aí, a gente pode social, sensibilizar também o adulto, porque é possível. E é verdade que também a criança impulsiona uma mudança de hábito do adulto, mas tudo é possível e a educação é fundamental. A Mãe Terra modifica a pessoa, né? O que você percebeu desse projeto? O social, que você deu oportunidade para a pessoa, a mudança da vida da pessoa através da educação ambiental. Tem uma coisa que a Virgínia estava falando, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas é que isso estava me coçando a garganta. Ela falou, e quando ela falou, vocês falaram junto, e aí terminou que vocês não ouviram. Vocês estavam falando, eu tenho certeza que vocês não ouviram. Mas falta uma coisa que é fundamental, que às vezes, como eu falei, a história dos macacos da boca preta, talvez não seja essa a realidade.
Talvez até aconteça, queira acontecer, mas não acontece porque, por mais que a gente consiga fazer essa integração entre as disciplinas, a gente não consegue estrutura para levar isso para o campo. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Como aqui, por exemplo, essa área é maravilhosa. Aqui, esse lugar aqui, eu não tenho palavra para descrever. Ele é muito bom, dá vontade de se integrar, virar uma árvore e ficar aqui. Essa é a minha vontade. Mas deveria ter as crianças aqui, deveria ter as escolas. E aí, cadê a iniciativa, que aí eu não sei de quem seria, para trazer as crianças aqui, como ela falou? Fez um projeto de levar as pessoas na praça e não deixaram. Né? Por que não tem essa estrutura para se trabalhar? E aí eu te falo, quando você está dentro de uma escola, você depende, primeiro, do poder público para ele te ceder a condução que aquela escola já tem, tá? Garantida por legislação. Segundo, da direção a passar essa ideia. Terceiro, dos professores se disponibilizarem a sair do ambiente confortável de um quadro negro onde todo mundo copia e fica calado, para encarar crianças correndo ao léu e a responsabilidade ser toda sua se ela cortar um dedinho. Então é muito mais fácil esse tipo de atitude dentro de uma história. Porém, quando você mobiliza a sociedade, eu em vários momentos eu contei com o meu carro, o carro dos pais dos meus alunos, para a gente poder ir. Eu contei com ônibus de uma instituição de um outro município, que é o Cefet, para poder levar alunos do Cefet com alunos meus do estado do município de Rio das Flores. Eu contei com alunos indo para o meio da rua com o professor de educação física para fazer esse levantamento dos riachos que tinham em torno do nosso colégio. Então, assim, você sozinho não faz, mas você buscando não uma alternativa. Poder público é muito complicado, mas quando os pais se envolvem e quando você mobiliza mais de um professor, não precisa todo mundo, mas mobiliza mais de um professor, você já pode ganhar a rua. Assis, o que me encanta de Areias é que Areias é pequenininho, bem pequenininho. Por ser pequenininha, e tem uma série de concentrações desses alinhamentos que a gente vem fazendo, acontecendo, a gente vê esse resultado efetivo. Então, lá em Areias, por exemplo, tem uma das escolas que é uma das top do IBEB, né? Por quê? Porque elas estão integradas. E a cidade, por ser uma cidade pequena, a gente consegue ter essa mobilização. Aí, ela estava falando, a dificuldade, às vezes, é de infraestrutura, de recurso mesmo. O cara tem um ônibus, mas não tem combustível. Então, essas coisas meio que atrapalham. Né? Mas, quando a gente começa a sensibilizar os professores, eles buscam as alternativas. Eles vão buscar essas alternativas. Pô, eu vou contar com fulano, o pai de um aluno tem uma Kombi, o pai do aluno tem outra, não, faz uma caravana de carro, mas tem que ter uma pessoa motivada para isso. E aí, a gente trazendo essas informações, de repente motiva e sensibiliza e as coisas acontecem. E tem que ter o espaço. Né? Então, esse espaço aqui, além de ser ter um aspecto cênico mais maravilhoso, tem o rio aqui do lado, tem essa característica dos três rios se encontrando, tem esse espaço que a gente está pensando aí para a educação ambiental, tem esses bosques que a gente vem denominando. Ainda tem um trabalho interessantíssimo aqui, que aqui recebe animais feridos, animais atropelados, animais apreendidos e tal, que a Virgínia vai trabalhando e tal. Aí vem uma pessoa assim. Quantas vezes você botou a mão numa paca na vida? Eu não, nenhuma. Ontem eu botei a mão na você estava filmando, né? É capivara. Mas, quando eu cheguei aqui, a primeira vez, tinha um gato. Híbrido. Híbrido. Pô, que coisa linda. Nossa, gato. Que coisa linda. Uma gatonça. Mas Uma gatonça. eu cheguei aqui, tinha um tucano também.
um tucano que não deixava ninguém chegar perto dela. Era o ciumento. Ciumento. Então, é uma coisa que a gente Falcão. a gente só vai ver aqui, assim, porque isso acontece aqui, nesse espaço. E o Uricinho ontem, que eu filmei ela, né? Que por causa de uma briguinha que ele Sofia. Ah, vai Ei, pegar Sofia. pra lá. É a Sofia. Sofia ciumenta. Olha lá, agora que veio o outro pra resolver as coisas. Agora já passou. A Sofia não deixa ninguém ficar perto de mim. Bom, O vídeo ficou maravilhoso, né? Até ih, rascou todo. Rasgou sua roupa? Que isso? Eu sofri a mordida. Se tirar nada com a briga, né? Nada, eu ia estar de short hoje ainda bem, cara. Olha, e agora você tá super na moda, calça rasgada. Ao vivo. O filme ficou. Alguém pra todo o Brasil. Nelson, mas A vida enfim. na selva aqui é... Mas é isso. Vamos aqui para encerrar, para a gente dar continuidade à nossa caminhada. Quem vocês querem falar para encerrar nosso papo? Bom, o que a gente pode dizer para o encerramento do papo é que, enquanto a vida é aprendizado, enquanto a gente está aprendendo, principalmente sobre esses bons assuntos, a gente tem que estar feliz, porque é uma oportunidade que a gente tem de ser um pouquinho o braço dessa transformação para a sociedade, né, atrás do meio ambiente. Maravilha. E a Sandra? Ai, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, eu quero mais e que os outros, né, tenham tanto sucesso quanto esse, né? Nós estamos carregados de um terceiro, né? Então que a gente tenha tanto sucesso quanto. Assis, você que entrou na moda aí. Foi um final inusitado, né? Mas assim, cara, eu sei lá quem agradecer. Eu achei assim, a experiência é boa, vocês são assim, inspiradores, pode acreditar, pra mim, né? Pra nós. Para nós. O lugar é mágico, né? É uma pena que falte, sei lá, talvez esse incentivo do governo, mas a gente vai até o fim, né? Tentar montar uma estrutura como essa perto das pessoas, né? Aqui é perto de vocês, né? Não tão perto, mas e o que a gente puder fazer para divulgar, ajudar, né? Porque a causa é nobre, né? Essa questão ambiental, o meio ambiente precisa ser visto, né? Para a gente viver nele, a gente não percebe ele, né? E precisa ser cuidado. Precisamos entender que tem muita coisa. Eu até falei do bicho, não falei do bicho, eu deixo Do as macaco lixeiro. curiosidades. Não, bicho lixeiro. Ah, é o bicho de cheiro. Ah, Já conhece? Não, você me falou. Meu, vocês vão ver, é muita coisa que a gente não sabe. Não. Coisas esquisitas, muito bonitas. Virgínia, o espaço está sempre aberto, né, para as pessoas. Eu agradeço sempre a presença de vocês aqui. A união com vocês, para mim, é muito importante. Para a gente continuar mantendo o santuário aí firme. Santuário. E agora eu tenho que fazer um quiosque pro Nelson também, né? Não, O Nelson já faz não. parte da nossa casa Não, também, né? Isso faz parte aqui. Eu já me vejo integrado aqui nos amigos do Zé. O E Nelson Ana? já... Com certeza. Ana, e Bom, eu realmente concluo que há necessidade da gente descobrir que não estamos isolados, que não somos apenas matéria, que existe toda uma trama por trás de nós. Tanto é que ocorreu o que aconteceu. O final que seria concluir, o universo tramou, porque ele sabia do que era a necessidade. Então, que acompanhe isso, que descubram que somos terra, que voltamos para ela. Quanto mais você mexe essa terra, e aí somos todos. Ensinar que não é uma planta, não é uma rocha, mas ensinar que somos todos uma única coisa, que pertencemos a um único espaço. E quando você consegue essa sensibilização, essa mobilização, mas principalmente quando você joga para a ancestralidade, eles vão dar um jeito que essas mobilizações aconteçam
independente de fatores terrestres, né, financeiros, emocionais, porque durante o processo eu falei muito com o meu grupo, porque estava num processo com minha mãe doente, que veio a falecer há muito pouco tempo, mas assim, que nada disso nos impeça de agir. Essa é a grande proposta e a grande mensagem que eu deixo. Não desistam, não desistam. Não por vocês, mas por todos que estão vindo e vão vir. Interessante, dentro desse mesmo alinhamento, o que a gente pode, assim, se sentir orgulhoso é que a gente já sai daqui com a ideia do próximo em Minas Gerais. A gente sai daqui também com a ideia também da oferta do próximo ser em São Paulo. Né? Então a continuidade desses encontros vai ser estabelecida. E paralelamente a isso nós temos um novo encontro em setembro em Areias, na Primavera do Paraíba, que deu início para toda essa história. Então, a gente fica muito satisfeito de ver o trabalho está acontecendo, os resultados estão vindo, e é isso. Minha gratidão a todos vocês.